Olá, meu nome é Marcela Haddad, para quem não me conhece. Eu sou instrutora da Arte de Viver, dos cursos de Happiness, de Sahaj, de Yoga e também de Ayurveda. Então, eu trabalho com Ayurveda desde 2016. Eu sou secretária internacional de uma médica ayurvédica chamada Doutora Nisha Manikantam, que é a médica que representa a arte de viver no mundo. E é sempre um prazer poder falar sobre Ayurveda. Então, o tema de hoje é Dinacharya. Dina significa dia, Charya significa rotina. Então, como que a gente deve seguir uma rotina diária de acordo com o Ayurveda, né? Vamos pensar no seguinte, vamos separar o dia em duas grandes partes, tá? Então, de 6 da manhã às 6 da tarde é o período de nutrição do corpo. De 6 da tarde às 6 da manhã é o período de descanso e de desintoxicação do nosso corpo. Então, a Ayurveda divide o dia de acordo com os doshas. A gente já mandou um material para vocês sobre os doshas, né? Mas quem não sabe, quem não viu o material, quem não teve acesso ao material, estiver assistindo essa aula pela primeira vez, né? Tem muito material nosso também, só procurar no nosso YouTube falando sobre doshas. Então, a Ayurveda vê o dia dividido de acordo com a predominância dos três doshas. Esses três doshas, Vata, Pitta e Kapha. Então, Vata é ar e éter. Pitta é fogo com água e terra. E Kapha é a combinação do elemento terra com o elemento água, né? Então, essas combinações de elementos são o que estão presentes no macrocosmo e também no nosso microcosmo, no nosso corpo. E esses elementos, eles brincam com a gente o tempo inteiro. E o dia também é dividido de acordo com esses elementos. Então, a predominância do dosha Vata vai de 2 da manhã às 6 da manhã, né? Esse é um ótimo horário para você acordar, não às 2, mas em Brahma Muhurta. Brahma Muhurta é o horário ideal para você acordar, que é pelo menos 1 hora antes do nascer do sol, né? Esse horário é um horário que vai propiciar você a fazer as suas eliminações da melhor forma, vai propiciar que você se conecte, né? Entre num estado de alerta também maior. E esse é um horário ótimo para quem gosta de meditar. Vocês já repararam que muitas vezes a gente acorda às 2, 3 da manhã e é difícil voltar a dormir? É porque esse horário é um horário do Vata, né? Então, esse ar com éter traz essa leveza, né? Esse estado de alerta. Então, muitas vezes, é muito difícil voltar a dormir para quem tem Vata e desequilíbrio em Vata. Então, o próximo horário seria de 6 da manhã às 10 da manhã, que é o horário regido pelo dosha Kapha. Kapha, como eu falei, terra e água. Esse horário, se você reparar, às vezes você acorda às 8 da manhã e você fica letárgico. Você tem preguiça de sair da cama, parece que alguma coisa está te puxando para baixo. E quanto mais você luta, né, você quer levantar e você fica lutando contra o sono, porque é o horário da terra, né? Então a terra automaticamente vai trazer esse peso, né, para o nosso organismo. Então, é muito importante que nesse horário a gente se exercite, né? É um horário ótimo para a gente fazer exercício para poder dar o que o dosha precisa, equilíbrio. Então, a terra, ela precisa. As pessoas que têm kapha, né? Todo mundo, mas tem gente que tem predominância de kapha, elas precisam se exercitar mais, né? Esse é o antídoto do dosha. Esse é um horário ótimo também para você fazer o seu café da manhã, por exemplo, né? Então, essa nutrição acontece nesse horário. Mas muitas vezes eu também não acordo com fome.
né? Então, a Ayurveda fala, se você não tem fome, você não come, né? Respeitar o seu corpo é essencial, tá? E aí depois a gente vai para o próximo horário do dia, que é o horário Pitta, que é de 10 da manhã às 2 da tarde. Esse horário, se você perceber, o sol ele tá a pino, né? Nosso fogo digestivo ele está pronto para receber uma refeição um pouco mais pesada, né? Pesada não significa que vai ser cheio de fritura, né? Pesada, que eu digo, é com maior quantidade, né? Com mais alimentos. Então, esse é o horário do almoço. Então, aproveite esse horário e faça a sua maior refeição nesse horário, porque o seu fogo digestivo vai estar pronto para digerir qualquer coisa, né? Se o seu fogo estiver equilibrado, tá? Se o seu fogo estiver desequilibrado, pode ser que você também não sinta fome, né? Ou pode ser que você sinta fome em excesso. Tudo isso é sinal de desequilíbrio do dosha. Então, é muito importante a gente sempre estar atento à nossa fome. Mas, normalmente, esse é o horário que a gente sente mais fome. E esse é o horário também que a nossa mente vai estar mais focada, com mais objetivos, metas, porque o horário Pitta, ele faz isso, o fogo tem essa característica, tem essa força, tem essa intensidade, né? Então, aproveita esse horário, se você tiver que ter uma reunião um pouco mais séria, né? Se você tiver que sentar, fazer um planejamento, coisa que precise de muito foco, de muita atenção da sua parte, esse é o melhor horário para você fazer isso. E aí, se você reparar, depois do almoço, a energia normalmente ela tende a cair. Não sei se vocês já sentiram isso, que dá vontade de você dormir, né? Você se recostar um pouquinho, às vezes fechar os olhos. A Ayurveda não recomenda dormir na parte da tarde. Isso prejudica o nosso fogo digestivo. Então, um ótimo exercício, uma ótima dica seria fazer Yoga Nidra. Também tem no nosso canal no YouTube, procura Yoga Nidra de Shri Shri Ravi Shankar. Você pode fazer, são 18 minutos, faz essa Yoga Nidra, né? E depois você se levanta. Você pode fazer até recostado na cadeira, você não precisa se deitar. Vai ser um ótimo revigorante. E aí, esse é o horário Vata do dia, de 2 às 6 da tarde, que eu estou falando. E, novamente, esse horário Vata é o que vai trazer o quê? Esse estado um pouco de movimento, a gente vai querer se movimentar um pouco, né? É um estado de leveza. Então, se você quiser criar alguma coisa, esse é um ótimo horário para você criar. Vata está conectado com criação, né? E também é um horário que você já começa a deixar as suas atividades ir, por volta das 6 da tarde. É um ótimo horário, 6 da tarde, sentar para meditar também, né? E também você pode simplesmente, se você quiser, dar uma caminhada no horário Vata, né? É muito bom também para o corpo, então, para o bem-estar, né? Vocês estão fazendo parte do desafio. O melhor horário, de acordo com a Ayurveda, para fazer exercício físico é no horário Kapha da manhã, se você quiser ganhar massa muscular. Agora, se você quiser emagrecer, é nesse próximo horário que eu vou falar, que é o horário Kapha da noite, entre 6 e 10 da noite. Claro que a gente não vai fazer exercício às 10 da noite, mas você pode fazer exercício às 6, 7 da noite, tá bom? Entre 6 e 10 da noite é esse horário Kapha. Esse horário Kapha já não é mais ligado à nutrição, é ligado à desintoxicação do organismo. Então, o que acontece? Esse horário é ótimo para você ficar com você, ficar com a sua família, né? Ler um bom livro, dar menos estímulo para o seu corpo, para os seus sentidos. Porque quanto mais estímulo você tiver, mais difícil vai ser para dormir. Normalmente acontece dessa forma. Então, esse horário Kapha é um horário ideal. 6 horas da tarde, entre 6 e 7, você já vai fazer a sua última refeição do dia, né? E aí você começa esse período de desintoxicação do corpo. E esse período de desintoxicação vai de 6, 7 da tarde
até o outro dia, o horário que você vai comer novamente no seu café da manhã. Então, muita gente me pergunta, Marcela, a Ayurveda apoia um jejum intermitente? Sim, né? De alguma forma, sim, porque ela apoia esse espaço, né, que você não vai se alimentar. Então, isso não deixa de ser um jejum intermitente de pelo menos 12 horas, né? Na verdade, é um ótimo jejum. A gente não precisa ficar alimentando o nosso corpo toda hora que ele manda sinais, né? De 3 em 3 horas, por exemplo. Isso não é bom. Imagina como se o nosso estômago ele fosse um liquidificador. Quanto mais você bate esse liquidificador, o que que acontece? A longo prazo, ele pode dar defeito, né? Então, vamos preservar o nosso liquidificador. E nosso sistema ele vai estar sempre mais saudável quando a gente funciona dessa forma. Então, antes de dormir, né? Você pode se preparar, você pode tomar um banho quente, né? Você pode fazer uma massagem nos seus pés com óleo de gergelim, né? E quando for 9, 9h30, já ir para a cama para poder entrar nesse molde, né, de dormir. E isso é maravilhoso quando você começa a respeitar o seu relógio biológico, você começa a perceber as mudanças no seu dia a dia, né? Você começa a entender como que o seu corpo funciona. Então, o próximo horário é de 10 da noite às 2 da manhã. Esse é o horário pita. Quando a gente passa desse horário, muitas vezes o que acontece? A gente sente fome. Passou das 10 da noite, a nossa mente entra em estado de alerta novamente e a gente começa a sentir fome. Essa fome não é para se alimentar, essa fome é para desintoxicar o organismo. Então, entre meia-noite e 2 da manhã, você precisa estar em sono profundo, porque esse é o horário que o seu fígado tem para desintoxicar, né? E a gente precisa do nosso fígado funcionando plenamente para poder dar conta do nosso corpo. O fígado ele é um órgão que ele tem mais de 2.000 funções e ele é extremamente importante, né, no nosso corpo. Então, cuide do seu fígado. Ele merece esse descanso. E assim a gente completa o nosso relógio biológico. Algumas dicas que eu poderia dar para vocês sobre acordar, né? Como eu falei, acorda nesse horário, uma hora antes do nascer do sol. E aí você vai perceber os benefícios, né, de acordar nesse horário. Mas você pode raspar a sua língua, que é uma prática ayurvédica que a gente faz no Dinacharya, né, com raspador de cobre ou de metal, não use de plástico. Você raspa a sua língua e por volta de 7 vezes, né, e vai sair uma borra branca, né? Isso é eliminação de toxina. O nosso corpo desintoxica no período da noite. Então, as toxinas, muitas das nossas toxinas ficam na nossa cavidade oral. Então, você pode raspar a sua língua, você pode fazer um bochecho com óleo de gergelim e você vai começar a perceber que essas pequenas práticas vão mudar coisas em você, como por exemplo, você pode melhorar se você tem constipação, se você tem algum problema intestinal, né? Se você, por exemplo, às vezes tem azia. Então, tudo, gente, tudo está conectado, né? Nós somos um complexo, corpo, mente e espírito. Não tem como a gente desconectar isso. Então, tudo que acontece na nossa mente vai refletir no nosso corpo de alguma forma. E para Ayurveda, 80% do que acontece no nosso corpo é por causa da nossa mente. 15% é nosso estilo de vida e 5% é o nosso DNA, né? Então, a gente precisa respeitar um estilo de vida que vai favorecer a gente ter saúde, né? Tem uma palavra em sânscrito que se chama swasta. Swasta significa saúde. E Shri Shri Ravi Shankar fala que saúde não é mera ausência de doença. Saúde é você estar estabelecido no seu ser, né? E para isso você precisa de um estilo de vida, de uma mente calma, você precisa meditar, respirar, fazer yoga, né? Se alimentar da melhor forma possível, né? Então,
Eu estou dando essas pequenas dicas para que vocês possam, aos poucos, começarem essa caminhada, né, dentro do Ayurveda. Outra prática que a gente faz também muito é tomar água com limão. Água morna com limão, 200 ml de água, 10 gotinhas de limão. É ótimo, que ajuda o nosso corpo a desintoxicar diariamente. Então, essa quantidade é uma quantidade segura para qualquer pessoa, tá? Ah, mas se você tomou e sentiu alguma coisa, apenas fale com o seu médico. É importante também, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que eu vou começar a fazer as coisas e a gente não sabe muito bem fazer ou não tem essa percepção do nosso corpo, né? Você pode procurar um terapeuta ayurvédico ou um médico ayurvédico ou o seu próprio médico e falar que você gostaria de tomar água com limão. E veja o seu caso, se você realmente, se é ok para você, tá? Mas para as pessoas saudáveis, normais, né? Que acham que não tem nenhum problema, você pode tomar seguramente essa água com limão, tá bom? E raspar a língua, a bochecha, eu já falei, água com limão. Essas são 3 práticas que a gente sempre faz, né? E tem benefícios comprovados cientificamente de você fazer bochechas, por exemplo, com óleo de gergelim ou óleo de coco, né? São propriedades diferentes, mas são óleos que vão te ajudar a remover as toxinas também. Então, todas essas práticas, quando a gente faz, né, de uma forma combinada, isso também ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico. Isso também já foi comprovado. Então, se você quiser ter um sistema imunológico forte, né, siga o relógio biológico, siga o Dinacharya, né, faça exercícios físicos, se alimente da melhor forma, medite, né? Tudo isso vai te trazer paz na mente, vai te trazer calma e vai te trazer inúmeros benefícios, não tenho dúvida, e também vai aumentar o seu sistema imunológico. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Tenham um ótimo desafio, um ótimo dia e até a próxima. Jai Gurudev.